Olá, meus amigos, meus irmãos e irmãs, que sejamos mais uma vez envolvidos pelas bênçãos do alto, neste momento em que nos recolhemos no nosso íntimo para ouvirmos os ensinamentos do Mestre, as orientações do alto, do plano espiritual. Vamos nesse instante, cerrando os nossos olhos, buscando uma conexão com o alto, buscando a paz interior. Vamos nos ligando com os nossos mentores individuais, com as fraternidades que dão sustentação e amparo aos trabalhos da casa. Vamos nos ligando com a irmã Rosário, irmã Teresa e com a nossa querida Joana. Mentora amada, abençoa-nos nesse instante, abençoa a sua casa bendita e todos aqueles que aqui buscam a fé e a força, a perseverança, a esperança por continuar por dias melhores. Vamos nos ligando à nossa querida Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e Mãe da humanidade. E junto de todos esses veneráveis, vamos nos ligando ao Mestre amado, o Mestre Jesus, o Divino Cordeiro, que veio trazer a luz ao mundo, que veio transformar o Verbo em vida e fazer com que nós possamos alcançar a nossa perfectibilidade, o nosso caminhar para sermos melhores. E juntos do Mestre, saudamos ao Pai, inteligência suprema, causa de tudo e de todos nós. Querido Criador, pousa sobre todos nós as bênçãos de momentos sublimes, serenos, felizes, e que a tua luz nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. E convidamos a todos agora para realizarmos os nossos trabalhos de passes. Vamos pedindo a todos que se coloquem em posições tranquilas e serenes para receberem todo o tratamento que será direcionado a cada um nesse instante. Pedimos a todos os assistidos que fechem os olhos e que se liguem com seus mentores, serenando pensamentos, serenando o coração e buscando a ligação com todos os mentores espirituais das equipes de tratamento da nossa casa. Pedimos que seja nesse momento projetado sobre os assistidos de P2, que sintam a proteção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo da coluna cervical. Que esses irmãos estejam intimamente ligados com as equipes que fornecem essa luz nesse instante. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes nesse instante e vamos sentindo a projeção da luz rosa que envolve a cada um neste momento, com sensações de muito amor e carinho, de paz, de serenidade, que atinge aos corações de todos e que eles se harmonizem nesse instante. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento,
Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais o corte de todas as ligações que se fizerem necessárias com a luz laser do Cristo. Pedimos a projeção do azul, envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos. E da luz amarela, projetada sobre o frontal, para aumentar os bons pensamentos. Maior força de vontade e ligação com seu mentor individual. Vamos neste momento, envolvendo a cada um dos assistidos com a cúpula rosa clara brilhante, que envolve da cabeça aos pés, para que o tratamento dure até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1, de P3A, que se liguem às equipes médicas espirituais neste instante. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual de cada um dos assistidos, tratando aonde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris envolvendo aos assistidos, para que alcancem o fortalecimento físico e espiritual tão necessário. Que assim seja. Pedimos por todos nós, encarnados e desencarnados, que sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo e Mestre Jesus, e que cada assistido permaneça na cúpula espiritual protetora relativa aos seus tratamentos. Agradecemos a todas as equipes espirituais por todo o trabalho realizado nesse instante. Convidamos a todos a serenarem e abrirem as suas mentes e corações para a palestra que a nossa irmã trará nesse instante. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, uma vez mais, vamos nos reunir virtualmente em nome de Jesus. Jesus, o nosso verdadeiro mestre, que nos trouxe tantos ensinos e uma oração belíssima, que muitos a pronunciam e muitos nem pensam a respeito. Então, vamos raciocinar, vamos pensar a respeito desta oração do Pai Nosso. Mas antes disso, eu quero fazer um breve comentário a respeito de um capítulo deste livro, Boa Nova, psicografado por Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, que fala sobre a oração dominical, Pai Nosso. Então, de uma forma muito delicada, de uma forma muito bela, Humberto de Campos coloca um momento de Jesus ali com os seus discípulos, um momento íntimo. A sogra de Pedro havia sido curada pelo nosso mestre. E ela ficou encantada, maravilhada com essa cura e começou a refletir a respeito do mestre e começou a refletir a respeito da prece. E, conversando com Pedro, disse a ele muitas coisas.
E eles começaram a pensar a respeito da vida que levavam. E a sogra dele dizia que a vida deles era muito difícil, materialmente falando, que outras pessoas eram abastadas, que ela desejava que fosse melhor, mas que o mestre estava sempre por perto e que, se ele era poderoso o suficiente, ele poderia ajudá-los. Ele amava Pedro, ele curou a ela, a sogra. Então, de acordo com ela, ele seria capaz de mudar a vida desta família. E Pedro se deixou levar por estes pensamentos. Um dia, numa reunião com Jesus, Pedro expôs esses sentimentos e disse ao mestre: Mestre, refletindo sobre a vida, verifiquei que às vezes é muito complicado. A vida, o dia a dia, eu preciso sair para pescar, a minha esposa precisa lidar com a horta, é um serviço tão difícil. Aqui nós suamos para adquirirmos o pão de cada dia, enquanto há pessoas aí que ganham a vida, né? Que conseguem ter um sustento de uma maneira mais branda. Como, por exemplo, mestre, o Levi, o cobrador de impostos, ele não precisa fazer tanto esforço físico. Intelectualmente ele consegue e tem uma vida boa. A própria Joana de Cusa, ela não precisa plantar e colher para o seu próprio sustento. Ela tem escravas, ela tem serviçais, melhor dizendo, serviçais à sua disposição. E a minha esposa, veja a situação dela. É muito complicado para nós, é muito difícil. E Pedro, com aquele sentimento de pesar, percebendo que a sua vida, achando que a sua vida era uma vida extremamente difícil. E Jesus, com aquele olhar bondoso e complacente, analisa aquela situação, aquele momento de Pedro, e faz Pedro refletir. Pedro, cada coisa está no seu lugar. Deus permite que todos tenham as mesmas oportunidades. E todos nós estamos aqui para sermos aprendizes e servos da criação. Hoje, o cobrador de impostos está ali, usando o seu intelecto para o seu sustento. No amanhã, saberá o que ele fará. Hoje, Joana de Cusa tem as suas servas para limpar a sua casa, que necessário é. É necessário uma casa grande, algumas pessoas para auxiliar na limpeza. Porém, você sabe o que acontece ali no íntimo? Você sabe o que acontece dentro do lar de cada um deles? Será que Joana de Cusa também não tem um trabalho com estas servas de ensiná-las? Será que Levi não também, como ele conduz a sua família? E não há nada que seja totalmente desproporcional na criação. Deus
oferta as melhores oportunidades para cada um de nós. Quem garante que Joana de Cusa vai ter? Jesus já sabia, né? Quem garante que Joana de Cusa vai ter a oportunidade de ter tais servas por um longo período? Então, Simão começou a refletir. Mas, Senhor, o que eu devo fazer, Senhor? Porque Pedro estava pensando nas dificuldades do dia a dia. Estava observando os outros. E aí Jesus disse: comece a orar mais, Pedro. Eleve o teu coração, entre em comunhão com Deus. E assim Pedro fez. E numa certa oportunidade, após alguns dias que haviam se reunido com o Mestre Jesus, ele pôde explanar novamente. E ele disse: Mestre, eu acho que eu estou orando errado, porque eu faço minhas preces e tudo parece que piora. Tudo está difícil. E aí o Mestre Jesus, complacente, observando Pedro, perguntou: como você está orando, Pedro? Eu peço pelas coisas que eu necessito no momento, pelas coisas materiais. Então o Mestre, com muita sabedoria, disse a ele: Pedro, as coisas materiais são transitórias, as coisas de Deus não. Quando for orar, pense que deve ser uma conexão íntima sua com o Pai Criador. Uma conexão absolutamente sua com Deus. Peça ao Pai algo como sabedoria, como força, como coragem. As pessoas costumam pedir muitas outras coisas que não são viáveis. Costumam muitas vezes pedir aqui o supérfluo. Para que o supérfluo? Peça o necessário. O necessário é a força, a fé. E aí Pedro ficou raciocinando e Jesus continuou: precisamos entender que estamos aqui para servir. Então, quando a gente entende essas palavras do Mestre Jesus, a gente entende que servir significa praticar a caridade. E então, Pedro, raciocinando melhor, ele falou: Senhor, então, nos ensine a orar. E o Senhor ensinou eles a orar. E na oração do Pai Nosso, nós temos a oração mais bela e mais completa. As palavras, na verdade, elas não são muito bem compreendidas pela maioria das pessoas. Mas se nós pudéssemos compreendê-las, nós veríamos que o que importa não é a pronúncia de meras palavras, e sim a exaltação do sentimento que essas palavras podem oferecer. A forma, como diz no Evangelho, lá no capítulo 28, a respeito dessa oração, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras sem sentimentos. Então lembremos-nos disso, do sentimento, que o pensamento não vale nada se não tiver sentimento.
A oração do Pai Nosso, ela substitui qualquer outra oração se ela for verdadeiramente pronunciada, se ela for verdadeiramente dita de coração. De forma muito compacta, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com o próximo. Ela vai enaltecer a nossa fé. É um verdadeiro ato de submissão ao Pai Criador. É um pedido somente daquilo que é necessário à vida. E é o princípio da caridade. Então, meus irmãos, vamos brevemente transcorrer o significado de cada trecho. Mas eu sugiro que vocês procurem o Evangelho segundo o Espiritismo, que lá está exatamente tudo o que vamos falar aqui. Quando dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Estamos querendo dizer, acreditamos, Senhor, que Tu és o Criador. Acreditamos, sim, que existe algo além. Sim, Criador de tudo, de todos, causa primária de todas as coisas. É só observarmos do mínimo, do microcosmo, da célula, do átomo, do elétron, aqueles que nós não conseguimos enxergar, que apenas os microscópios conseguem enxergar, até o imenso universo com as imensas galáxias. Existe um equilíbrio. Não somos capazes de criar isso. Então, a partir do momento que raciocinamos a respeito disso, nós vamos entender e vamos sentir dentro de nós que esse Pai realmente existe. E Ele está nos céus, porque Ele criou tudo em harmonia. Tudo está em harmonia. Não podemos acreditar que Ele criou para nos fazer mal. E aquele que ainda não enxerga, os espíritos colocam, que não conseguem ver Deus, que não conseguem sentir Deus, são cegos, os que não vos reconhecem em vossas obras, orgulhosos, os que não vos glorificam, e ingratos, os que não vos rendem graças. Na próxima parte, venha a nós o vosso reino. Então a gente está pedindo para que venha o reino de Deus até nós, não é? Muito bom. Quando a gente fala do reino de Deus, a gente tem que lembrar da justiça, ou melhor, das leis de Deus. As leis que Deus criou, essas leis são imutáveis e Deus as colocou na nossa consciência. Elas estão aqui dentro de nossa alma, dentro do nosso espírito. E quando nós transgredimos uma de suas leis, aí sim, nós percebemos que nós erramos. E aí nós sofremos por essa transgressão. E é por isso que nós pedimos, se nós observássemos com sabedoria as leis de Deus, faríamos reinar dentro de nós esse reino, porque é um reino de paz. A partir do momento em que nós conseguimos exercer as leis com facilidade, as leis de Deus, exercitá-las, aí sim, o reino de Deus estará em nós. A paz, a justiça. E aí também os incrédulos vão começar a acreditar. Aqueles orgulhosos, aqueles cegos, né, eles vão começar a acreditar em Deus. Porque todas as misérias do mundo são frutos da nossa violação das leis divinas.
Se nós não violássemos, não teríamos tantas misérias, não teríamos tantas pessoas passando necessidades, não teríamos, enfim, tudo que há de ruim no mundo, porque nós exercitaríamos a lei de amor, de caridade, de liberdade, nós respeitaríamos mais uns aos outros. E aí nós estamos dizendo, nesse momento, Senhor, que esse reino venha logo e que chegue logo até nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao acreditar que Deus é soberanamente justo e bom, a gente acredita que Ele só quer o nosso bem. E querendo somente o nosso bem, a sua vontade, cumprindo suas leis em plenitude, nós estaremos, sim, sendo submissos a este Pai Criador. Porém, submissos a este Criador que nos oferta tudo, simplesmente, a evolução. A partir do momento que nós conseguirmos exercitar essas leis e cumpri-las, nós estaremos galgando um passo a cada dia para a nossa evolução. E aí estaremos dizendo ao Pai, Pai, eu acredito. Então que seja feita a tua vontade, sim. Se vier o mal, eu vou entender que esse mal, de alguma maneira, ele vai me fazer bem. De alguma maneira eu vou tirar algo positivo desse mal. Mas se vier o bem também, eu vou entender que de alguma maneira tenho um aprendizado com o bem. Precisamos entender que a vontade do Pai é mais do que a nossa. Porque muitas vezes nós pedimos, Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a resposta de Deus é não. Porque Ele sabe que naquele momento não é oportuno nos ofertar. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Aqui a gente está falando para Deus. Esse pão, tanto o material quanto o espiritual. E a gente também está dizendo, Pai, eu não quero ficar na ociosidade. Eu quero agir, eu quero entrar na lei do trabalho, que é uma lei de Deus. Então, ajude-me a trabalhar e conquistar a cada dia esse pão. Se eu não puder trabalhar, Senhor, por algum motivo, ajude-me. E eu acredito, mais uma vez voltando, seja feita a tua vontade, e eu me entrego em tuas mãos. Ou seja, entrego a minha vida para que o Senhor me auxilie, porque eu não tenho condições de trabalhar no momento. E o pão espiritual? O pão espiritual também, para que entendamos que precisamos sair da ociosidade e entrarmos em contato com o Pai. Com preces, com vibrações, com orações. Enfim, esse é o pão que vai nos fortalecer. E a partir do momento que entendermos, nós vamos estar cada vez mais conectados e mais fortalecidos. Então, esse fortalecimento, ele é o pão espiritual. Perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoarmos aos que nos devem. Cada um de nós infringe, comete as infrações que não deveria às leis de Deus, não é verdade? Ou seja, cada um de nós ofende a Deus a partir do momento
que nós transgredimos as leis do Pai. Então, cada um de nós também erra. Por que nós não perdoamos? Por que nós ainda estamos julgando o outro? Então, esse trecho da prece está dizendo assim: Senhor, ajude-me a conquistar a sabedoria, sim, para que eu possa não transgredir as tuas leis mais, e para que eu tenha a coragem de não sentir mais ódio, não sentir mais ressentimentos, não sentir nada que me faça ver o outro como um ser totalmente ofensivo. Ajude-me, Senhor, a tirar a mágoa do coração e perdoá-lo, esquecendo totalmente. Porque Jesus nos ensinou, perdoai 70 vezes 7, ou seja, perdoai sempre. E assim nós estaremos dizendo: Pai, se eu conseguir perdoar o meu irmão, perdoa as minhas faltas com as tuas leis. Perdoa, Pai. Que possamos ser indulgentes verdadeiramente com os outros, para que Deus seja indulgente conosco. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Somos espíritos imperfeitos. Quando a gente fala de tentação, a gente está falando, na verdade, não é que os espíritos nos induzem ao erro. Nós permitimos, pelas nossas brechas, pela nossa índole, que os espíritos nos induzam ao erro. Então, ou não somente espíritos, pessoas que estão à nossa volta. Então aqui a gente está pedindo: Senhor, ajude-me a conquistar a força para vencer a mim mesmo, para que eu não caia novamente no erro. Livra-me de todo o mal que estiver para me acontecer, mas principalmente do mal que ainda eu pratico comigo mesmo. E aí, vamos dizer, que assim seja. Que tudo isso que eu tenha dito seja verdadeiramente cumprido. Então, meus irmãos, é uma prece profunda, para não ser repetida cabalisticamente, como muitos fazem, 3 vezes, 7 vezes, 9 vezes. Alguns pensam que ela deve ser repetida assim. Inúmeras vezes, então se eu repetir inúmeras vezes, eu vou conseguir atingir o objetivo. Não. Palavras ditas ao vento, não. Uma única vez com sentimento, Deus as escuta. A escuta. Então, que possamos verdadeiramente pronunciar a prece. Não com a superstição de pronunciarmos inúmeras vezes uma prece vazia, mas uma prece uma única vez, entendendo o que estamos falando e com sentimentos. Meus irmãos, que possamos refletir sobre o Pai Nosso e que possamos verdadeiramente aplicá-lo em nossas vidas. Agradeço a oportunidade, que Jesus os abençoe hoje e sempre, e que assim seja. E não poderia ser diferente neste momento, se não convidasse a todos para, em palavras, em pensamento, em coração e em espírito, repetíssemos as palavras do Mestre quando nos disse
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, as nossas falhas, assim como nós perdoamos a quem nos deve e a quem falha conosco. E não nos deixeis cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente do mal que ainda habita dentro de nós. Pois teus são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.